Nessa aula, vamos ver adição e subtração de frações. Então, o primeiro tipo que nós vamos lidar é o caso da adição de frações com denominadores iguais. Então, fazer aqui 1/2 mais 1/2 é a mesma coisa de você somar metade de uma maçã mais metade de uma maçã. Só que nós sabemos que isso tem que dar uma maçã inteira. Mas pensando aqui em notação de fração, nós vamos ter uma parte mais uma parte, vai dar duas partes. De um total de quantas partes? De duas. Porque lembra que o todo é formado por duas partes? Eu tenho que ter duas metades para eu formar uma maçã inteira. E duas partes de duas partes é o mesmo que uma coisa inteira, no caso, uma maçã inteira. O que muitas pessoas acabam errando é somando os denominadores. Então, soma esse 2 com esse outro 2. Então, você tem metade de uma maçã mais metade de uma maçã, e tem gente que acaba pondo 4 aqui, ficando então com duas partes de 4 de uma maçã, o que não faz sentido. Lembre-se que o denominador, que é a parte de baixo, só indica quantas partes você precisa ter para formar um inteiro. É só isso que ela indica. Então, não faz sentido você somar ou subtrair o denominador, tá bom? Outro exemplo aqui. Eu tenho 2/6 e vou somar com 3/6. Eu tenho aqui, com a parte ilustrativa, um hexágono em que eu pintei duas partes do total de 6 que ele tem. Então, eu tenho 2/6. Já o outro aqui, eu pintei 3 partes de 6. Então, está representando que eu tenho esses 3/6. E a soma disso aqui, se você contar as partes pintadas e jogar numa figura só, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 partes pintadas. 5 partes de 6. Então, essa é a ideia de você somar frações com denominadores iguais. Você só vai ter que somar os numeradores. Então, ficou aqui 5/6. A ideia da subtração é a mesma, tá? Tá aqui um exemplo, em que eu estou fazendo 5/7 menos 3/7. Eu tenho 5 partes de 7 e eu vou tirar 3 partes de 7. Vamos sobrar 2 partes de 7. Então, você só faz a operação com os numeradores. O denominador você não faz, porque ele só está indicando o total. Quanto você precisa ter para formar um inteiro. E a parte de cima é a quantidade de verdade que você tem de partezinhas. Então, no primeiro eu tinha 5 e no segundo eu tinha 3. E subtraindo isso, vai dar 2 partes. Agora a gente entra para a parte mais interessante, que é frações com denominadores diferentes. Como é que eu vou somar 1/4 mais 1/2? Então, aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar, em que você tem metade de uma maçã e 1/4 de maçã. O único jeito que a gente pode fazer isso é tentar pegar essa maçã que tem 1/2 e quebrá-la em outras partes. Então, eu podia cortar isso aqui ao meio. Então, esse 1/2 eu ficaria com 1/4 em cima e 1/4 embaixo. Uma parte de 4, porque é como se eu estivesse pegando aqui, ó, mais 1/4 da maçã. Então, 1/4 com 1/4, eu vou ter 2/4. Então, eu posso reescrever isso como 1/4 mais 2/4. No total, eu vou ter, então, de novo, denominadores iguais, é só somar em cima. Então, 1 com 2 vai dar 3. Eu vou ter 3/4. Só que essa é a maneira, quem está achando fração equivalente, de maneira meio intuitiva. Só que a gente pode fazer todo um procedimento para qualquer caso a gente conseguir resolver. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 5/12 mais 3/8. Eu quero chegar em frações que têm o mesmo denominador, porque daí é só somar as partes de cima. É isso que a gente faz. A gente não consegue somar frações com denominadores diferentes. A gente precisa forçar eles estarem no mesmo denominador para conseguir fazer a conta. E a gente já viu isso na aula de fração equivalente, como fazer. Então, vamos recapitular aqui. Eu vou pegar ali o 12 e o 8. Eu vou dividir aqui para achar MMC. Então, divide por 2 aqui vai dar 6 e 4. Vai por 2 de novo, fica 3 e 2. Mais uma vez por 2, fica 3 e 1. Vai por 3 agora, vai ficar 1 e 1. E encerra. Agora multiplica todo mundo. Isso aqui vai dar 24. Pronto. Quer dizer que eu consigo achar o 24 como um denominador comum entre o 12 e o 8. Ou seja, eu acho frações equivalentes com esse denominador. Então, como nós vimos na outra aula, tem um jeitinho prático de fazer a conta. Eu vou dividir pelo de baixo. 24 dividido por 2, o que vai dar 2. E esse 2 eu multiplico pelo numerador. Então, fica 2 vezes 5, o que vai dar 10. O que a gente está fazendo de verdade é achar por quanto que eu tenho que multiplicar o 12 para chegar no 24. Então, aqui, se eu multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, vai ficar 5 vezes 2 dá 10 e 12 vezes 2 dá 24. Então, chegou nessa fração equivalente dos 5/12.
a gente copia aqui o sinal de adição, porque a gente quer somar as frações, né? A outra fração, nós também já sabemos quanto é o denominador. Então, agora só precisamos achar por quanto eu tenho que multiplicar o 3/8 para chegar nessa fração equivalente. Então, vamos fazer de novo. 24 vai ser dividido por 8, o que vai dar 3. E esse 3 nós multiplicamos pelo numerador, que é 3. Então, fica 3 vezes 3, que vai dar 9. Pronto. Aí agora é só somar. 10 com 9 dá 19. E o denominador a gente copia, porque lembrando, ele só representa as partes que formam um todo, não quantos pedacinhos nós temos de verdade. E pronto, está feita a adição. Então, em qualquer caso, você pode fazer isso, só vai mudar os valores. E para a subtração, a ideia é a mesma. Então, olha só, eu posso fazer ali o MMC de 10 e 3, divide aqui por 2, divide por 3 agora, divide por 5. Acabou. Multiplica todo mundo, isso aqui vai dar 30. Quer dizer que o denominador comum é 30. Aí eu faço 30 dividido por 10, o que dá 3, e 3 vezes 7 vai dar aqui 21. Copio o sinal de menos, já sei que o denominador é 30. Aí agora eu faço 30 dividido por 3, o que dá 10, e eu multiplico aqui pelo 2. Então, vai ficar 10 vezes 2 dá 20. 21 menos 20 vai dar 1. 1/30. E acabamos a conta. Tá bom? Esse é o processo que você faz. Então, você não aprendeu só como faz, mas sim por que é assim. Tem a relação com as frações equivalentes. E saber isso é muito importante. Aí agora que a gente sabe fazer desse jeito, a gente pode usar uma outra estratégia que é mais rapidinha. Depois eu explico por que ele funciona, mas primeiro vamos ver como que é a estratégia. Eu multiplico os denominadores. Então, 12 vezes 8 vai dar 96. E agora eu multiplico em cruz. Então, 5 vezes 8 vai dar 40. E 12 vezes 3 vai dar 36. Aí agora nós somamos. 40 com 36 vai dar 76. E copia aqui o 96. A gente pode simplificar essa fração. Vou dividir aqui por 2, em cima e embaixo. 76 dividido por 2 vai dar 38. E 96 dividido por 2 vai dar 48. Ainda dá para simplificar aqui por 2. 38 dividido por 2 dá 19. E 48 dividido por 2 dá 24. Tá vendo? Também chegamos no resultado. Só que aqui acabou complicando nesse caso e teve que simplificar. Então, dependendo da situação, vai precisar simplificar, tá? E por que isso aqui funciona? Porque, na verdade, a gente está forçando a achar um outro denominador comum. Só que ele não é um mínimo múltiplo comum. É como se eu estivesse pegando aqui a fração dos 5/12 e multiplicando por 8 em cima e 8 embaixo. E a fração aqui dos 3/8, eu estou multiplicando por 12 em cima e 12 embaixo. Então, eu vou achar direto um denominador comum. Essa que é a ideia por trás, tá? E a mesma coisa vale para a subtração. Eu vou fazer 10 vezes 3, que dá 30. E eu multiplico aqui em cruz. Só que aqui eu preciso multiplicar nessa ordem, senão vai inverter o sinal de menos. Então, fica 7 vezes 3, que dá 21. E agora eu faço 10 vezes 2, que dá 20. E eu copio o sinal de menos ali do meio. Perceba que se eu tivesse feito primeiro 10 vezes 2, eu teria ficado com 20 menos 21, o que ia inverter o valor da conta. Aí agora é só subtrair. 21 menos 20 vai dar 1. 1/30. Então, tá vendo como nesse aqui foi bem mais rápido? Então, pode acontecer esse tipo de coisa, tá? E mais uma vez aqui, é como se eu pegasse a primeira fração e eu multiplicasse por 3 em cima e 3 embaixo. E a segunda fração, eu estou multiplicando por 10 em cima e 10 embaixo. Tá certo? Essa aqui é a ideia. Então, dessa aula é isso e eu te espero na próxima.